Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Luz e esse é o Vira o Disco. E hoje vamos falar de The Reverses, do Terra Tenebrosa. Terra Tenebrosa é um grupo sueco de metal avant-garde e esse é seu terceiro álbum. O grupo foi formado em 2009 e conta com dois membros da antiga banda de post-hardcore Breach. E esse passado é muito importante, já que o Breach tinha bastante essas coisas de dissonâncias, riffs mais arrastados, que é bem notável em álbuns como It's Me, God e Venom. Além dessa experiência passada, não se sabe muito dos membros da banda. Outra informação interessante é que todos os membros aqui tocam todos os instrumentos, mas ninguém é acreditado, tirando o vocalista, que ele é o único que canta nas músicas. Tem esse certo mistério sobre quem fez o que e como na faixa. Musicalmente, o Terra Tenebrosa tem essa peculiaridade sonora. Tu vê alguns elementos mais atmosféricos de post-metal, sludge, aquela influência bem forte de grupos como Neurosis, Isis, Cult of Luna, mas misturado com um pouco de dissonância de bandas como Portal e esse lado mais black metal de grupos como Mayhem. Alguns elementos aqui de acordes mais abertos que também remete bastante bandas como Behemoth. E tudo aqui é feito com essas distorções bastante graves e essa mixagem que deixa tudo com uma proporção bastante imensa. O álbum aqui contém 7 faixas, com abertura McCoy, que é uma introdução bem simples, não tem muito o que se comentar, e depois segue com a faixa Goes at the End of the Road, que tem esses vocais extremamente rasgados, cheios de efeitos, cantados de uma forma completamente ininteligível, junto com esses riffs dissonantes e algumas melodias bem sutis, indo para esse segundo ato no final que tem alguns elementos orquestrados, que até tem esses elementos orquestrados bem típicos de uma trilha do Danny Elfman. Em seguida temos The End Is Mine to Ride, que é uma faixa bastante arrastada, com essa cadência em marcha extremamente lenta, usando bastante desses acordes abertos bem típicos de death black, de bandas como Behemoth, Belphegor. Tem esse clima bastante tenso, vindo por parte das melodias de guitarra e os pequenos solos que tem no meio da música. A performance vocal aqui é bastante ríspida e tem esse tom meio sussurrado. Também alguns rufares de baterias, sussurros e alguns instrumentos de sopros na parte final. Tem faixas já que tem um build-up um pouco mais lento, como o Marmorization, com essa introdução bastante silenciosa, uso de strings e violinos num tom bem baixo, tem esses acordes com uma distorção bem leve, para depois explodir nesse metal completamente orquestrado, dissonante e extremo, e mesmo tendo esse andamento constante por toda a música, há vários detalhes aqui como samples, orquestrações, camadas de voz, e tudo usado dessa maneira bastante elíptica, como se fossem pequenas mensagens subliminares que tu encontra no meio da música. Depois temos essa faixa um pouco mais sinistra, Where Shadows Have Teeth. Tem essas melodias de guitarras que são meio desafinadas, tortas, mas elas cativam um pouco o ouvinte. Essas melodias são tocadas em frente a um riff de base completamente violocento, sujo. Tem esse peso e grave completamente denso. Terminar então com esse interlúdio, com alguns xilofones, aqueles elementos de caixinhas de música, mas completamente desafinado, para seguir com a faixa Exuvia. Tem essa introdução bastante calma, elementos bastante ambient, simples, mas mesmo assim não deixa o ouvinte numa zona de conforto, porque tem sussurros ilegíveis que aparecem no meio da faixa, e toda essa explosão vai levando para um ápice na música. E por último, o álbum termina com Fire Dances, que já é uma faixa um pouco mais caótica, os elementos de black metal aqui são bem mais fortes, e essa faixa também remete bastante aos trabalhos anteriores, principalmente ao álbum The Purge, toda essa atmosférica épica e cinematográfica, e aqui também tem alguns elementos que lembraram bastante Drag Into the Sunlight, principalmente no segundo ato pro final, que tem esse certo silêncio com alguns efeitos de noise, ambient, para depois entrar nesse final completamente arrastado, com alguns elementos de doom metal. E The Reverses é um álbum bastante conceitual. Como tu pode ver, tem bastante cuidado com a atmosfera, narrativa. A produção aqui é um pouco mais pra frente, tem mais orquestração, muita atenção em detalhes de como os instrumentos são mixados e colocados. E os vocais aqui também são mais puxados para dentro na mixagem, tratando eles mais do instrumento do que uma voz narrativa para música. Mas mesmo com toda essa produção grandiosa, o álbum é bastante repetitivo. A maioria das músicas aqui tem um tempo entre 5 minutos, e elas andam muito nessa constante do mesmo riff. Tudo aqui é um pouco previsível na estrutura sonora, tirando a última faixa, Fire Dances, que é algo bastante típico do que o Terra Tenebrosa fazia antes. Na questão mais conceitual, o Terra Tenebrosa nesse álbum fez
basicamente um passo à frente, deram uma certa evolução nessa questão de produzir uma música completamente densa, desconfortável, pesada, ter esse conceito musical de como se estivesse contando um conto de terror, mas para quem é fã dos trabalhos anteriores, eu acho que eles podem se decepcionar um pouco aqui. Os nuances aqui são mais questões de mixagem, como música arranjada, não é tanta variedade, dissonância e elementos surpresa que se tinha em trabalhos anteriores. Se você é aquele fã de metal extremo que gosta bastante de som mais pesado, músicas que têm um pouco mais de uma narrativa, atmosfera, entre outros elementos mais de ambiência e feeling, esse álbum é uma boa pedida. Mas quem é mais fã do Terra Tenebrosa e gostava dos riffs diferentes, a variação, esses elementos mais orquestrados, eu acho que tu vai se decepcionar um pouco aqui. Não tem muito a versatilidade que tu via nos trabalhos anteriores. O grupo aqui está começando cada vez mais a trabalhar numa ideia mais conceitual, criar essa música com uma certa narrativa, esse ar de trilha sonora, essa coisa mais cinematográfica. E também não é o tipo de disco que tu vai querer ouvir toda hora sempre. Eu acho que é um certo álbum que tu tem que ouvir em certos momentos, que mesmo sendo faixas bastante repetitivas na sua execução, elas têm bastante esses detalhes e sutilezas que atraem um pouco o ouvinte que é um pouco mais concentrado, atento e que gosta dessa questão mais de atmosfera, que gosta um pouco mais de narrativa nas músicas. Se você é fã de bandas como Mayhem e Neurosis, eu acho que esse álbum aqui pode interessar bastante você. E é isso então, gostou do disco? Não gostou? Alguma coisa a acrescentar? Só deixar um comentário aqui no nosso YouTube ou na nossa página do Facebook. E é isso então, até mais!